Isso é muito importante a gente entender. A terceira reflexão que a gente vai começar a fazer agora de maneira mais profunda é o que representam as três colheitas. No livro de Apocalipse, lá no capítulo 4, versos 1 a 4, e é importante a gente entender isso, porque os 3 primeiros capítulos de Apocalipse falam da igreja. Quando termina o capítulo 3, não aparece mais a palavra igreja no Apocalipse inteiro. De uma hora para outra, some a palavra igreja. E a dica está aqui em Apocalipse 4, versículos 1 a 4. Olha o que João está falando aqui. Ele diz assim: depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta. Diga, trombeta. Ao falar comigo. Vocês se lembram que Paulo fala do dia do arrebatamento, que antes do arrebatamento haveria o quê? Um som de trombeta. E João está vendo o arrebatamento aqui. Ele vê uma porta aberta no céu, uma voz como de trombeta, e ele diz assim: como também a primeira voz que eu vi como de trombeta ao falar comigo dizendo, sobe para aqui. Diga, sobe para aqui. Fala de arrebatamento. E te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Ou seja, ele está dizendo claramente, olha, agora começa um novo tempo. Depois dessas coisas se refere ao quê? Ao período da igreja. Porque os 3 primeiros capítulos estão falando da igreja. Aí ele diz assim: imediatamente, diga, imediatamente. Como é que o arrebatamento vai ser, que Paulo fala? Num piscar de olhos. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém assentado, e este que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris. Arco-íris fala do quê? Aliança. Semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Literalmente, João aqui está vendo o que vai acontecer imediatamente após o arrebatamento. Ele viu a porta aberta no céu, ele viu a palavra de trombeta, e ele subiu imediatamente, ele experimentou o que vai ser o arrebatamento. E quando ele chega, ele está onde? Na sala do trono, diante de Deus e dos anciãos. Como é que era mesmo as primícias? Eles eram arrancados do campo, primeiro marcados. Diga para a pessoa do teu lado, você também é marcado pelo Espírito Santo. E a Bíblia diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo, no qual fomos selados, marcados para o dia da redenção. Que dia é a redenção? O arrebatamento da igreja. E assim que a igreja sai, os que foram marcados pelo Espírito Santo, assim como as primícias, eles tinham que comparecer perante o templo, diante do sacerdote e dos anciãos. Aonde eles estão ali? No trono de Deus, o templo de Deus nos céus, diante do próprio Deus e dos anciãos. Diga para a pessoa do teu lado, você será arrebatado como primícia para Deus, como os primeiros, a primeira colheita, querido. A primeira colheita dos que vão ser salvos no fim é da igreja. Por quê? Porque você já aceitou Jesus como seu Salvador, porque o Espírito Santo já te marcou. Então quando chegar o tempo e a trombeta trocar, Ele vai levar os que creem. Amém ou não? A segunda colheita é a colheita do trigo. Representa quem? Os 144 mil judeus que vão se converter na grande tribulação. A Bíblia diz que são 144 mil jovens que não se contaminaram, nunca se prostituíram. Eles são 12 mil de cada tribo de Israel, 144 mil. Mas eles também
engrossam as fileiras dos céus juntamente com todos os que morrerem na tribulação por causa do nome de Jesus. Aí você fala assim, mas esses que morreram e não são judeus, por que eles não foram arrebatados antes? Alguém pode me dizer? Pode falar. Isso, eles não tinham crido antes. Eles não tinham crido antes. Hoje, às vezes, você prega para uma pessoa, ela não se converte. Ela não aceita Jesus, ela vai ser arrebatada? Não vai. Mas quando acontecer o arrebatamento, ela vai saber que foi de Deus, porque você avisou ela, sim ou não? E os 144 mil vão pregar. E muita gente vai se converter durante a tribulação. Vai ser uma infinidade de gente. João fala, eu vi uma multidão. Quem são esses que estão subindo com vestes brancas? E a voz diz, são estes os que morreram na grande tribulação. Eles foram decapitados por causa do nome do Cordeiro. Qual é a religião que mata por decapitação? O islamismo. Então não tenham dúvida que nesse período vai ser um período que o islamismo vai estar crescendo de maneira poderosa e dominando e aterrorizando. Diga para a pessoa ao teu lado, mas você não precisa passar por isso. Então a colheita da cevada fala das primícias que somos nós. A colheita do trigo fala do povo de Israel. E a prova diz que quando Jesus está falando em Mateus capítulo 13, ele compara o joio e o trigo. Queridos, a igreja nem existia nessa época. Quando ele fala que o trigo ali é o povo de Deus é o judeu. Não existia igreja ali. A igreja não tinha nascido. Ali claramente, a gente usa, né, como se fosse a igreja e tal. Não, o trigo aqui não tem nada a ver com a igreja. O trigo aqui é Israel. E portanto, a colheita do trigo, eu vou continuar mostrando para vocês, fala desta colheita que vai acontecer no meio da grande tribulação. Quando não só os judeus, 144 mil, as duas testemunhas que vão se levantar e todas as pessoas que se converterem na grande tribulação comparecerão diante de Deus no meio dos 3 anos, dos 7 anos, ou seja, nos 3 anos e meio, e portanto no 4º ano. Diga, é a lei do 4º ano, de consagrar o fruto do 4º ano para Deus. Olhe para a pessoa do teu lado, diga, cevada, fala da igreja. Diga, trigo, fala dos crentes no meio da tribulação. Mas ainda tem uma última colheita, que é a colheita da uva. Que colheita é essa? Porque a Bíblia diz que na metade da grande tribulação, o acordo de paz, porque o anticristo vai se levantar como um líder que vai promover paz, e o mundo vai estar querendo paz. Então ele vai botar na mesa judeus, aqueles que forem cristãos, a igreja provavelmente pode ver esse acordo, mas logo em seguida vai ser arrebatada, e muçulmanos. E já existem muitas tentativas. Bill Clinton fez isso, tentou através do acordo de paz Oslo I, Oslo II, quando ele pôs Yitzhak Rabin junto com Yasser Arafat, e não deu certo, acabaram não concordando. Vocês veem que agora o Obama está tentando promover essa paz, né? E o Netanyahu foi lá no Congresso americano e detonou, falou, não vamos fazer paz com esse povo, eles querem matar Israel. Isso tudo é a igreja tendo mais um tempinho para evangelizar. Porque o dia que o acordo de paz for assinado, e meu querido, 7 anos, se o tempo do acordo forem 7 anos, você bota a barba de molho que você vai sumir. Amém? Você pode aplaudir o Senhor e dizer, eu creio. Mas a Bíblia diz que esse acordo vai acontecer de 7 anos, mas no meio da tribulação ele vai ser rompido. Porque o anticristo vai entrar no templo e vai dizer, eu sou Deus. E vai profanar o templo. E aí vai começar a última metade desses 7 anos, que vai ser o tempo mais difícil. Um tempo que a Bíblia diz que é o tempo da
da vindima, que eu vou ler para vocês aqui. Apocalipse capítulo 14, versículo 15, esse texto é muito claro, ele diz assim, aqui é logo após os 3 anos e meio, ou seja, é o início da última metade da grande tribulação. E ele diz assim, outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se achava sentado sobre a nuvem. Toma a tua foice, diga foice, e ceifa, diga colhe, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. 3 colheitas. Quem é essa última colheita? É a colheita de todos os últimos que vão se converter. Quem são eles? Primeiro são os judeus, que a Bíblia promete que lá no finalzinho, quando o anticristo estiver com tudo para cima deles, eles vão olhar para o céu e vão ver Jesus nas nuvens e vão ver o sinal nas mãos. Zacarias, depois eu vou ler para vocês, Zacarias diz assim, quem é esse que tem as mãos feridas? Zacarias diz isso. E eu, como hoje eu leio no original, lá é a mão traspassada mesmo. Ele diz assim, eu fui ferido na casa dos meus amigos. E a Bíblia diz, eu colocarei um espírito, lá em Zacarias, de súplica, e chorarão como quem chora pelo primogênito. E nessa época, querido, a Bíblia diz que todo Israel será salva. Eles vão clamar pelo Messias, eles vão reconhecer o Messias. E nessa hora é a última colheita, é a colheita da vindima. E sabe como a Bíblia chama essa colheita? A colheita no lagar da ira de Deus. Colheita no lagar é o quê? Colheita do vinho. Diga 3 colheitas. Primeira, cevada. Diga igreja, primícias. Diga segunda, trigo. Diga 144 mil. E os que se converterem na grande tribulação. Os que morreram pelo nome de Jesus. Diga terceira colheita e última. A colheita do vinho. Fala Israel. E os que restarem que vão se converter. Agora uma coisa é muito importante. Nesse período vai ter a imposição do número da besta. Muito provavelmente esse número será um código que as pessoas receberão na própria pele. Com todas as informações médicas, onde você nasceu, qual o teu problema físico, de doença. Vai ser, hoje já existem países que estão fazendo isso. Empresas que já estão inserindo chips nas pessoas. Você não precisa mais de cartão de crédito, você não precisa mais de pontos. Você passa e ele faz com o leitor óptico, ele lê tudo aquilo. Então isso tudo já está sendo preparado para que aconteça, queridos. Mas diga assim, 3 colheitas. Agora eu quero falar para vocês sobre o método das colheitas. Quando você entende o método da colheita, fica mais fácil ainda de você perceber